Se esse metaclassificador aqui, por exemplo, for o SVM, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o processo que ele conhece de separação de margem. Então ele vai considerar isso aqui como sendo os vetores de cada uma das classes, da classe 1 e da classe 0, vai colocar lá e vai gerar o hiperplano, o W, que melhor separa esses documentos. O W é o quê? É um vetor de pesos. É uma coisa. Então, o peso que ele descobriu que separa com uma margem máxima esses documentos aqui, é o peso que eu vou dar para a saída de cada classificador. Beleza, gente? Isso depende muito dos dados. Tá? Como eu falei, consistentemente, o SVM, em vários problemas diferentes, ele tem dado melhores resultados. Mas não há garantia. Tá? Então, na maioria dos casos, o que você faz é você testa vários deles. Começa com o SVM sempre, porque existe uma boa chance dele ser o melhor. Tá? Mas pode ser que em alguns casos você consiga um resultado melhor com o classificador, porque vai depender muito da disposição, da dificuldade do problema. Como é que os dados, por exemplo, quão é difícil separar uma classe da outra. Tá? Então, certos classificadores trabalham melhor com certas topologias do espaço, certos tipos de separação. Então, por exemplo, o SVM funciona bem quando os dados são linearmente separáveis. Se eles não forem, então, aí você vai ter que aplicar um kernel ou um outro classificador pode funcionar melhor. Só que, a princípio, você não sabe se eles são linearmente separáveis ou não. A não ser que você plote isso, pega um espaço n-dimensional, com 100 mil dimensões, como é que eu sei se esse negócio é linearmente separável ou não? Se eu reduzir fizer uma redução de dimensionalidade para duas coisas, eu também não vou ter informação suficiente. Então, a princípio, é muito difícil dizer qual classificador vai funcionar melhor em um determinado problema. Tá? Se você quer começa com o SVM, mas testa alguns outros. Testa o KNN, testa o Naive Bayes, que eles podem dar resultados melhores em determinadas aplicações. A experiência que a gente tem é essa. Em algumas aplicações específicas, determinados classificadores funcionam melhor, mas, na média, o SVM vai bem, sempre. Tranquilo? E o Ensemble pode funcionar muito bem também, dado as condições que eu falei. O Bushing, como eu falei, já dei a ideia básica, está aqui o algoritmo dele. Sim, eu esqueci de falar. Eu não coloquei os slides ainda, porque não deu tempo ontem, mas eu vou colocar... Vai ser o seguinte, se vocês quiserem anotar. TIL, www.dcc.fmg.br, obviamente. Né? TIL M. Goncalves, com V mudo, que é o meu e-mail. Tio M. Goncalves. Não, com um V no final. Até o V, sem o ES. E Marcos Gonçalves. Como é que é? Não, tá. Tio M. Goncalves, barra, aí vai ter escola de verão. Aí os slides todos vão estar lá. Tranquilo, gente? Então, tá bom. Bom, aqui tem um algoritmo que eu também não vou entrar em detalhes não, porque eu dei a ideia básica do Bushing, né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos parar de falar dos algoritmos agora. Tá? Bom, uma coisa que a gente viu lá no começo do curso ontem foi que esses vetores para representar os documentos são vetores de alta dimensionalidade. Né? Eu tenho 100 mil dimensões, porque o meu vocabulário é com 100 mil palavras. Tá? Então, para alguns classificadores, por exemplo, SVM, isso pode ser muito caro. Achar aquele vetor lá que dá para todo mundo, em 100 mil dimensões, pode ser um negócio que leva muito tempo. E mais ainda, com tanta dimensão, pode ser que existe uma tendência ao algoritmo de ter overfitting, que é aquele problema que eu falei ontem também. Ele ficar muito especializado para o que ele aprendeu no treino e não generalizar para novos documentos de teste que ele vai ver. Então, por causa desses problemas, em vários casos, a gente usa uma técnica chamada de feature selection, que é a seleção de características, que é a seleção dos termos, das palavras que me dão um bom classificador, me permitem gerar um modelo efetivo, mas também me reduzem muito o tamanho do espaço. Então, eu tiro palavras que não estão ajudando muito e ainda assim eu consigo gerar um bom classificador. Tranquilo? Então, é isso que eu falei. Então, é justamente isso. A feature selection serve para você reduzir a dimensionalidade, portanto, o custo de aprender o modelo, né? E para reduzir o problema do overfitting, que eu falei, que é o seu modelo ficar especializado demais, tratando só os dados de treino. Bom, tem vários algoritmos de feature selection, ou seja, a ideia é o quê? É ordenar as features, os termos, as palavras, segundo a capacidade de discriminação. Quanto eles conseguem me dizer se um documento é de uma classe ou da outra. Tá? E aí eu tenho algoritmos para poder fazer essa ordenação, descobrir o quão discriminativo um documento é em relação ao outro. Então, para falar um pouquinho só desses
algoritmos, eu vou só dar certos nomes aos bois aqui, porque eu vou usar em algumas equaçõezinhas lá na frente. Tá? De novo, não vou falar muito da matemática não, mas eu só quero dar nome aos bois. Então, DT lá na frente vai ser o conjunto dos documentos de treino. Tá? NT é o tamanho desse conjunto, o número de documentos de treino. TI é o número de documentos no conjunto de treino que contém o termo KI. Tá? E C é o conjunto de todas as classes. E assumindo que a gente tem uma função de treinamento que vai descobrir o modelo que a gente quer. Tá? E aí, com essas dados números bons, eu posso gerar essa matriz de incidência aqui, que seria o seguinte. Aqui são os documentos que contêm KI, aqui são os documentos da classe CP. Então, os documentos da classe CP que contém o termo KI, eu vou dar esse nomezinho aqui, NIP. Tá? Os documentos que não contêm o termo KI são todos os documentos da classe NP menos NIP, os documentos da classe P que contêm o termo KI. Beleza? Aqui são os documentos que não estão na classe. Tá? E aqui são todos os documentos que contêm o termo KI, e aqui todos os documentos que não têm o termo KI, que são todos os documentos total, todos os documentos, menos os documentos que têm KI. Beleza? Só dando nome aqui às coisas, tá? Para não ficar repetido isso lá na frente. Aí eu posso gerar um monte de probabilidade aqui, por exemplo, a probabilidade do termo KI é o total de documentos que tem o termo KI menos dividido pelo número total de documentos que tem na minha coleção. Probabilidade de sortear um documento que tem esse termo. Essa é a probabilidade. Aí eu posso definir várias probabilidadezinhas que eu posso usar lá na frente. Tranquilo? Então, algumas técnicas para eu fazer seleção de características. Feature Select. Eu posso simplesmente, por exemplo, ordenar pela frequência do termo. Aqueles termos que são mais frequentes na classe, teoricamente, são melhores discriminadores. Tá? Então, por exemplo, dado uma classe A, eu vou ordenar pela frequência do termo. Quantas vezes esse termo aparece nos documentos da classe? Aqueles que aparecerem mais são os melhores. Aqueles que aparecerem menos são os piores. Simples assim. Tranquilo? Isso é uma técnica, como eu falei, simples, mas tem funcionado. Tá? Então, por exemplo, me permite reduzir de 100 mil dimensões para até 30 mil dimensões, digamos, 70% de redução, e ainda assim manter uma boa efetividade de classificação. Na hora que eu gerar um modelo com esses 30 mil, pode funcionar bem. Tranquilo? Posso fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente. Eu posso, além da frequência do termo nos documentos, eu posso usar o IDF também. Lembra do IDF, né? Que é o fator de discriminativo dentro da coleção. Todo mundo lembra, não lembra? Tá bom. Então, eu de novo ordeno os termos pelos valores de TF e DF e manter uma determinada faixa, eu quero manter 30% dos termos. Os 30% com maiores valores de TF e DF eu mantenho, tiro o resto. Funciona também. Tá? Só que tem técnicas melhores. Por exemplo, informação mútua. Tá? Basicamente, o que ela faz? A informação mútua é essa formulazinha aqui. É o log da probabilidade de ocorrência do termo na classe CP, dividido pela probabilidade do documento como um todo, em todas as classes, dividido pela probabilidade, vezes a probabilidade da própria classe. Tá? Como eu falei, essas probabilidadezinhas aqui são definidas a partir das continhas que eu fiz lá atrás. Então, por exemplo, a probabilidade do termo da classe é o número de documentos em que da classe CP em que o termo KI ocorre dividido pelo total de documentos. A probabilidade do termo KI como em geral, na classe como um todo, é o número de documentos, independente da classe, em que o KI ocorre dividido pelo total. E a probabilidade da classe é o número de documentos da classe dividido pelo total de documentos. Tranquilo? E aí eu posso fazer uns outros continhos aqui, mas basicamente essa aqui é co-informativo o termo KI para a classe CP e isso funciona também muito bem. Opa. Em alguns casos, principalmente esses últimos aqui, o Information Gain, que aí já vai ficar um pouco mais complicado, mas em alguns casos eles me permitem, principalmente o Information Gain e o Chi-Square, que é o outro que tem aqui que eu não vou falar também. Isso permite reduzir até, em alguns casos, até 90% de features. Então, um problema de 100 mil termos, eu posso manter até, por exemplo, só os 10 mil primeiros com maior Mutual Information ou Information Gain, por exemplo. A decomposição de valor singular, o que ela vai fazer? Ela, basicamente, ela vai reduzir a dimensionalidade combinando dimensões. Então, é como se ela gerasse, para um conjunto de termos, um conceito,
que são aqueles que estão mais ou menos na mesma região do espaço. Esse conceito vai substituir aquele conjunto de termos que foram reduzidos no espaço, na decomposição do espaço. Então, em vez de ter 10 termos, por exemplo, que estão relacionados perto num espaço unidimensional, eu uso só um conceito que representa esses caras. E aí eu posso fazer a redução como você sugeriu. Ele é caro, é mais caro do que eles. Porque você tem que fazer aquela decomposição de valor singular. São várias operações de matriz, que teoricamente são bem caras. Aqui não, aqui são estatísticas básicas. Na hora que você tem as estatísticas da frequência do termo, do número de classes, é uma continha básica. Então, esses são bem eficientes. Boa pergunta. Boa pergunta também. Tem classificadores, tipo o SVM, que ele é muito resiliente à questão da espacidade. Então, ele trabalha bem em espaços, muitos espaços esparsos. Tá? Mas outros sofrem mais. Por exemplo, quando eu uso um vetor, um classificador baseado em similaridade, por exemplo, KNN, que faz aquela similaridade para saber o dos vizinhos. Pode acontecer que, como muitos termos não ocorrem, eu acho pouco vizinhos, a similaridade seja muito baixa. Então, o que eu posso fazer, de novo, é reduzir a dimensionalidade para deixar isso num espaço mais restrito. Ou posso usar a decomposição também para poder... Ou eu posso, além disso, eu posso expandir também. Tá? Eu posso usar sinônimos para melhorar a espacidade. Mas espacidade pode ou não ser um problema. Vai depender, de novo, das características dos dados. Tá? Mas, como eu falei, tem alguns que são mais... sofrem mais e outros que sofrem menos com a questão da espacidade. Então, dá para tratar o problema de maneira tranquila. Para texto, por exemplo, texto é esparso. Porque você pega 100 mil palavras, quantas vão correr no documento? 100. Tá? É uma coisa muito esparsa, mas o SVM, por exemplo, não tem problema nenhum com isso. Tranquilo? Boa pergunta. Beleza, gente? Então tá bom. Bom, como a gente estava falando ontem, se a gente quer trabalhar, por exemplo, desenvolvendo novos algoritmos de classificação, ou combinando algoritmos, ou você quer saber o quão bom o seu classificador é para o seu problema de classificação, você tem que saber avaliá-lo, que nem a gente estava discutindo ontem. Principalmente se você está fazendo trabalho científico, você precisa saber se a sua solução é melhor do que a outra. Que nem a gente discutiu ontem, para poder, por exemplo, comparar algoritmos de ranking. Então, a mesma coisa aqui. A gente precisa de métricas para avaliar o quão bom o classificador é. Uma óbvia, por exemplo, é a taxa de acerto. Quantas das previsões que ele disse estão corretas. Mas a gente vai ver que tem problemas, uma métrica tão simples assim. Então, eu vou falar de várias métricas para você avaliar bem um classificador. Tranquilo? Bom, isso aqui... De novo, a gente vai precisar só de alguma notação, tá? Então, D é o conjunto de coleções, é o conjunto de documentos, DT é o conjunto de treino, NT é o tamanho, é o número de documentos no conjunto de treino. Eu tenho um conjunto das minhas classes, eu tenho uma função que foi treinada, eu tenho um classificador que é o classificador perfeito, aquele que sabe qual é a classe. Tá? NT é o número de documentos na classe de treino da classe CP, tá? NF é o número de documentos de treino assinalados a CP pelo classificador, ou seja, esse aqui é o número real de documentos na classe CP. Esse aqui é o número de documentos que o classificador me disse que estavam na classe CP. Tranquilo? Opa, não, nunca devo ir lá, é o costume. Então, a gente pode definir várias métricas para avaliar o quão bom o classificador é a partir, de novo, dessa matriz de contingência. Tá? Então, esse aqui é o classificador, é o classificador humano, aquele que disse realmente a classe correta. Tá? Então, esses aqui são os documentos que realmente pertencem à classe CP, esses aqui são os documentos que não pertencem à classe CP. Eu tenho que fazer uma matriz de contingência dessa para cada classe, para avaliar meu classificador. Isso aqui é o meu classificador que eu treinei. Eu quero saber o quão bom ele é. Tranquilo? Então, esse número aqui, NFGT, é o seguinte, é o número de documentos que tanto o classificador humano, a pessoa que diz qual é a classe correta, quanto o classificador treinado, disseram que era da classe CP. Esse aqui, esse valor aqui, por exemplo, é o número de documentos que não foram classificados corretamente. O classificador disse que era da classe CP,
mas na verdade ele não é. O rotulador humano diz que não era. Então é um erro. Tranquilo? Esse aqui é o número que corresponde a esse erro, que é o número total de documentos ditos pelo classificador que estavam na classe CP. Tá? Isso aqui, e isso aqui é aqueles que realmente estavam. E o contrário também, isso aqui é os que o classificador disse que não estavam na classe CP e, na verdade, eles estavam. Tá? E esse aqui foi o acerto, foi aquele que disse que não era da classe CP e realmente não era segundo o rotulador humano. Tranquilo? Então, se a gente fazendo essa matriz de contingência, a gente consegue calcular várias possíveis métricas de qualidade de classificação. Por exemplo, a primeira delas é a acurácia. Tá? A acurácia é o quê? É taxa de acerto básico. Que é basicamente, onde é que está a taxa de acerto aqui? Foram os que ele disse que era da classe e realmente eram, mais os que ele não disse que era da classe e realmente não eram. Tranquilo? Então, é isso aqui, esse númerozinho aqui, mais esse númerozinho, dividido pelo total de documentos que tenho na minha coleção. Então, é isso. Os que eu acertei, que eu disse que era da classe, acertei. Os que eu disse que não era da classe, acertei e dividi pelo total. Beleza? E o erro é justamente o contrário. Tá? O erro é o que eu disse que era da classe 1 e não era, mais o que eu disse que era da classe 0 e não era. Então é isso mais isso dividido pelo total.